Fala, meus amigos e minhas amigas, loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícia do maior time de Minas Gerais, isso mesmo, nação. Antes de começarmos o vídeo, eu já peço a vocês que deixem aquele like, porque vai ajudar demais no crescimento do nosso canal. E se você aí de casa é novo por aqui e ainda não é inscrito, nos ajudem a bater a tão sonhada meta dos 80k, galera. Estamos quase lá e só depende de vocês. Então é isso, chega de enrolação, simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só, nação, trago para vocês uma observação de mercado, uma oportunidade de mercado que poderia ser aproveitada pelo Cruzeiro. Estou falando do meio-campista Tony Anderson, um jogador de 23 anos que foi revelado pelo próprio Cruzeiro. Isso mesmo, recentemente o Red Bull Bragantino falou que não conta com o jogador para a temporada de 2021. E como o Red Bull Bragantino pagou quase 3 milhões de euros pelo jogador quando contratou ele, quando ele estava lá no Atlético Paranaense, o Red Bull Bragantino não quer liberar o jogador de graça, claro, mas vai emprestá-lo. Isso mesmo, para tentar dar rodagem ao jogador, para tentar valorizar o Tony Anderson no mercado. O Tony Anderson, que quando saiu do Cruzeiro a torcida criticou demais por não ter dado oportunidade para ele. Aí quando ele foi para o Grêmio, galera, ele jogou muito bem no Grêmio. Isso mesmo, até por isso o Atlético Paranaense contratou o jogador. Quando ele estava lá no Grêmio, jogou bem, aí o torcedor criticava demais por ter liberado o jogador praticamente de graça. O Cruzeiro foi praticamente de graça que liberou o jogador. Ele foi para o Atlético Paranaense, onde ele fez na temporada de 2019 27 partidas e marcou 4 gols. Foi muito bem. O Red Bull Bragantino viu certo potencial neste jogador e por isso pagou quase 3 milhões de euros por ele. Na temporada de 2020, no total, ele fez 16 partidas e marcou 1 gol pelo Red Bull Bragantino. Por lá, ele não conseguiu repetir o mesmo futebol que ele fez no Grêmio e também que ele fez no Atlético Paranaense. Até por isso, o Red Bull Bragantino vai emprestar um jogador nesta temporada. A temporada dele foi tão abaixo da média, só para você ter ideia, que no Brasileirão Série A, só na parte do Brasileirão, ele fez apenas 8 partidas de 38 disputadas pelo Red Bull Bragantino. Isso mesmo, por isso o Red Bull Bragantino vai liberar o jogador, já anunciou que vai emprestá-lo. A equipe ainda não se sabe se ainda, mas acho que poderia ser uma boa para o Cruzeiro, porque na posição ali do Tony Anderson hoje nós só temos o Marcinho e temos o Giovanni Piccolomo, que talvez saia, temos também o Claudinho, que é outro jogador que eu quero que receba oportunidades, mas também poderíamos ter a opção do Tony Anderson, um jogador de 23 anos que foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Olha só, o lateral direito Orejuela vai completar 2 meses desde que voltou para o Cruzeiro. E isso é um indício muito ruim, né? Significa que o Cruzeiro não conseguiu vender o seu principal ativo no mercado. Não conseguiu aí vender a principal esperança de manter os seus salários em dia. E cada dia que passa, o Cruzeiro leva cada vez mais prejuízo. Eu sinto muito em dizer a vocês, mas nos últimos dias, todo mundo sabe, né? Surgiu aí uma possibilidade do Orejuela fechar com o Red Bull Bragantino. Na minha opinião, seria uma baita contratação para o Red Bull Bragantino, seria um jogador que chegaria para ser titular, mas tem um porém nesta negociação. Acredito eu que esta negociação não vá para frente, até porque o Red Bull Bragantino está encaminhando a contratação do lateral direito Rafael Luiz, aquele lateral que esteve aqui no Cruzeiro na temporada passada. É um lateral que pertence à Ferroviária de São Paulo, tem apenas 18 anos de idade, é um jogador que vem sendo convocado para as categorias de base aí da seleção brasileira, então é um jogador muito promissor, é um tipo de contratação que o Red Bull Bragantino gosta. E aí, pelo menos na minha opinião, o Orejuela vai ficando para escanteio. Com isso, o Cruzeiro vai completar 2 meses e ainda não conseguiu a venda do seu principal ativo. Então, a possibilidade que passa na minha cabeça é de, pelo menos no início, o lateral direito voltar a jogar pelo Cruzeiro. Até por isso, o Cruzeiro não estaria buscando outro lateral direito no mercado. A informação que chega para nós é que o Cruzeiro nem sequer está tentando a contratação de outro lateral direito. E também não faria sentido, já que o Cruzeiro não está conseguindo vender o lateral direito Orejuela, então ele não pode ficar parado só treinando. Seria ridículo o Cruzeiro ficar pagando o salário do jogador e nem sequer utilizá-lo. É caro o salário dele, Renato? É caro, mas é melhor colocar o cara para jogar do que ficar pagando o salário dele para ele não jogar. Então podemos até aguardar aí que o Cruzeiro não vá em busca de outro lateral direito até que o Orejuela seja vendido, porque senão o Cruzeiro poderá contar com ele pelo menos no Campeonato Mineiro. E seria, claro, uma baita de uma contratação, seria uma baita aí de um jogador, na minha opinião, seria titular no lugar do Raul Cáceres, mesmo o Cáceres fazendo excelentes partidas, eu acho que ele seria sim titular no lugar do Raul Cáceres, mas o dinheiro seria muito bem visto para nós. O Cruzeiro precisa deixar os seus salários em dias e quando o Orejuela aí jogar bem, o pessoal vê, olha, ó,
o Orejuela tá jogando demais, vamos lá tentar comprar o jogador. Cada dia que passa, o valor do Orejuela está cada vez mais baixo. O Cruzeiro inicialmente pedia cerca de 22, 23 milhões de reais pelo Orejuela. A última notícia que eu tive é que o Cruzeiro pediu 14 milhões de reais pelo Orejuela. Então, a cada dia que passa, o seu ativo vai ficando mais desvalorizado no mercado. Olha só, nos últimos dias o Red Bull Bragantino anunciou a saída de alguns dos seus jogadores. E um deles é o atacante Morato, jogador de 28 anos. Se você tiver uma memória boa, eu trouxe até aqui em alguns vídeos anteriores o interesse do Cruzeiro neste jogador. Só que tem um porém, quando o Cruzeiro procurou o Morato para saber das possibilidades de contratá-lo, o Cruzeiro ainda não tinha contratado o Bruno José e também não tinha contratado o Felipe Augusto. Com isso, na mesma posição que o Morato faz, na mesma função que o Morato faz dentro de campo, o Cruzeiro já tem 5 ou 6 jogadores nesta posição, até por isso não faz sentido nenhum o Cruzeiro buscar meios aí para tentar a contratação do Morato. O próprio empresário do jogador, o Camargo Júnior, afirmou para nós de que ele não vai ser jogador do Cruzeiro na próxima temporada. Segundo ele, o Cruzeiro havia tentado a contratação do jogador nas últimas semanas. É como eu falei para vocês, o Cruzeiro tinha tentado a contratação do Morato antes do final do Campeonato Brasileiro. Só que, com a chegada do Bruno José e também com a chegada do Felipe Augusto, essa função, essa carência que o Cruzeiro tinha na posição foi suprida. Foram dois reforços aí que foram pedidos pelo Felipe Conceição, que devem ficar, que devem receber oportunidades, e com isso o Cruzeiro acaba totalmente o seu interesse em cima do atacante Morato. Era como eu falei alguns meses atrás. Não era uma contratação que me agradava muito, mas também a contratação do Felipe Augusto não me agrada muito, galera. Eu não gosto. Se for colocar do lado ali Felipe Augusto ou Morato, eu preferiria o Morato, sem dúvida alguma. Mas com a chegada do Bruno José, ainda temos o William Potker, temos o Ayrton, temos o Wellington. Então, eu também desistiria da contratação do Morato. Não faz sentido buscá-lo no mercado. Olha só, outro jogador que teve o seu contrato reativado com o Cruzeiro no bid da CBF foi o atacante Vinícius Popó. Isso mesmo, lá no bid da CBF já consta que ele é jogador do Cruzeiro, então provavelmente nós teremos aí a novidade do Vinícius Popó na Toca da Raposa. O que eu estranhei demais, até porque o Globoesporte.com noticiou para nós algumas semanas atrás de que o Sport tinha interesse na prolongação do empréstimo do jogador. Se vai prolongar o empréstimo, por enquanto não aconteceu nada, por enquanto não tem nenhum acordo firmado com o Cruzeiro. O atacante Vinícius Popó, que estreou recentemente aí pelo Sport, ficou mais de 6 meses por lá, jogou apenas uma partida, mas na partida em que ele jogou muito bem, ele fez o gol, participou ativamente das jogadas dos outros gols também do Sport, na vitória por 3-1, então o Vinícius Popó fez uma excelente estreia pelo Sport, é um jogador que eu acredito sim que tem muito talento. Se ele voltasse hoje para o Cruzeiro, infelizmente ele não teria espaço, porque temos o Sobis, temos o Moreno, temos o Thiago, temos o Zé Eduardo se recuperando, eu acho muito difícil os Vinícius Popó conseguir uma oportunidade aqui no Cruzeiro. Bem que, se fosse para colocar lado a lado quem eu escolheria para dar a oportunidade, o Zé Eduardo ou o Vinícius Popó, eu preferiria dar oportunidade para o Vinícius Popó. Podem me criticar, podem falar o que quiser, mas eu preferiria sim dar a oportunidade ao Vinícius Popó do que dar a oportunidade, por exemplo, para o atacante Zé Eduardo. Até pela idade, né? O Vinícius Popó já tem apenas 18 anos, já o Zé Eduardo já é um cara mais rodado, tem 21 anos de idade. Daqui a pouco ele não vai ser mais uma promessa por ser um jogador mais rodado no mercado. O Vinícius Popó inicialmente volta para a Toca da Raposa e lá devemos saber a resolução do futuro do jogador, que improvavelmente ficará no Cruzeiro. Seguinte, o volante Ariel Cabral teve o seu vínculo reativado com o Cruzeiro. Isso mesmo, lá no bid da CBF já está que ele é jogador do Cruzeiro. Olha só, o empresário do jogador, ele concedeu entrevista recentemente, onde ele admitiu para nós de que o Ariel Cabral tinha sim um interesse de alguma equipe da Série A. Não divulgou para nós, falou que a sondagem era muito forte. Mas o Ariel Cabral, no momento, inicialmente ele não voltaria para a Toca da Raposa. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro Série A se encerrou por agora. Então tem que dar aquele período de folga, de férias para o jogador. Então ele ficaria ali cerca de 2, 3 semanas descansando e depois voltaria para Belo Horizonte para voltar aos treinamentos. Enquanto isso, o empresário dele iria resolver o futuro do jogador. Ele falou que tem sim o interesse de uma equipe da primeira divisão, um interesse forte, e que a proposta seria de empréstimo até o final do ano. Ou seja, o Cruzeiro se livraria aí mais uma vez de pagar os salários do Ariel Cabral, ficaria aí até o final do ano sem ele, e no final do ano o vínculo do jogador se encerrava e ele não seria mais problema do Cruzeiro, o que é uma excelente notícia para o torcedor cruzeirense. Isso mesmo, não vê nunca mais o Ariel Cabral atuando com a camisa azul e branca. Com isso, agora devemos aí aguardar, né? O Ariel Cabral está de férias e o empresário do jogador deve conseguir essa resolução, deve conseguir outra equipe para o Ariel Cabral jogar. Até porque eles já sabem que o Cruzeiro não conta com volante para esta temporada.
Olha só, amanhã o Cruzeiro vai fazer a sua estreia jogando dentro de casa no Campeonato Mineiro contra a Caldense às 9h30 da noite. A novidade é que o Cruzeiro vai ter o seu retorno para o Mineirão. Isso mesmo, a própria diretoria do Cruzeiro já confirmou isso para nós, será no Mineirão, galera. O que eu particularmente achei estranho, até porque na temporada passada, jogando o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro decidiu jogar no Independência para evitar alguns gastos. Aí no Campeonato Mineiro, que podemos dizer assim ser um campeonato de menos expressão, o Cruzeiro volta para o Mineirão, onde o gasto é muito maior e aí acaba que o Cruzeiro não tem aquela economia. Mas a diretoria escolheu voltar para o Mineirão, com certeza tem um motivo aí para isso. Vamos aguardar, a nossa casa sempre foi o Mineirão e sempre vai ser o Mineirão. E tomara que desta vez o Cruzeiro consiga se impor como mandante, porque na temporada passada jogar no Mineirão foi um total desastre para o Cruzeiro. Que o Mineirão volte a ser motivo de felicidade, volte a ser motivo de comemoração dos torcedores cruzeirenses. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal e se você gostou, não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Se você aí de casa, galera, ainda não conhece o nosso Instagram, o Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo, tem muito conteúdo, tem muita informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. Então é isso, nação, espero vocês no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos, fui!